Janaína, não tô... Olá, boa tarde a todos. Desculpa, eu fiquei sem áudio. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da Eco Soluções. A Eco Soluções é uma das empresas que abriram e inovaram com relação ao movimento Todos pela Construção, né? A Eco Soluções, a Construliga, a Associação Brasileira de Cimento Portland, a ABCP, o Sebrae Nacional e o SNIC. Agora, na tarde, nós vamos ter a presença do palestrante Ricardo Paro, né, que vai falar sobre engajamento e inovação de equipe. Ricardo, boa tarde, seja muito bem-vindo. Ricardo? Oi, Ricardo. Você está sem áudio, Ricardo? Pessoal, só um minuto, o Ricardo está com problema no áudio, só um instante. Oi, Ricardo. Oi, Ricardo, boa tarde. Está me ouvindo? Oi, boa Oi, tarde. Ricardo. Oi, agora estou te Oi, ouvindo. boa tarde. Boa Felipe, tarde, tudo bem? boa Perfeitamente. tarde. Que bom, então. Eu só queria pedir para você repetir a apresentaçãozinha, porque eu acabei não escutando, né? Mas tudo Ah, bem. Você não, já... não, então, eu só estou dando as boas-vindas a você, Ricardo, agradecer a sua presença em participar conosco aí do Movimento Todos pela Construção, né? Cedendo aí o seu tempo, a sua disponibilidade para poder falar para a gente sobre inovação e engajamento de equipe, né? Então, eu vou deixar você aqui com o pessoal, que a gente já está um pouco atrasado, né? E eu volto logo Uhum. mais para nós podermos debater sobre os assuntos que você vai tratar. Tá Tá ok? ok, tá ok. Até já. Obrigado. Até. Já começou? Uhum. Oi, Ricardo. Sim, pode Oi. começar. Pode, o pessoal está te Ah, aguardando. podemos começar? Ah, então tá. Sim, por favor. Não, beleza, ok. Bom, boa tarde a todos também. Em nome de Todos pela Construção, eu falo que agradeço muito o convite que me fizeram, né? E como nós estamos acompanhando esse movimento de Todos pela Construção, que é o Movimento Brasil, de suma importância, principalmente numa situação dessa que nós estamos enfrentando agora, atual no país, né? E onde já começamos a falar de inovação até no formato deste, desses módulos que estão sendo apresentados, estão sendo
dados, né, que a gente já começa inovando, porque imagina, como todo mundo fala, né, você tem que pegar um avião, fazer um seminário, tem custo, tal, e aí a gente começa inovando já até por essa plataforma, né. Eu também agradeço a todos vocês, em nome da Geoblocos, em nome, né, de todos os amigos presentes. Então, aqui a gente começa contando um pouco aqui de como que foi a nossa trajetória e a história aqui da Geoblocos, né? Uma empresa que foi fundada em 2012, e um pouquinho antes disso eu tive uma pequena participação aí em uma empresa que nós fundamos aqui em Cuiabá mesmo, né? No segmento de fomento mercantil, de finanças, né? E a minha inquietude para virar empreendedor, porque eu era veterinário de vendas da Laboratórios Pfizer, né? E eu viajava fazendo vendas, sempre a gente na venda consultiva, né? E eu não queria muito aquilo, quando eu olhava para o futuro, eu não queria muito aquilo. Eu sempre tinha uma inquietude, e como nós fazíamos as visitas de grandes clientes na companhia, né? Eu comecei a escutar muitas histórias de empreendedores do agronegócio que vieram para o Mato Grosso e aqui fizeram suas raízes, e eu achava aquilo muito impactante, muito bonito. Então começou a me coçar aí, como todo mundo fala, o comichão do empreendedorismo começou a surgir, onde eu olhava para frente e falava que eu não queria, eu não me via naquele, não tinha uma visão de futuro em me ver naquela situação ali eu queria algo a mais, eu queria montar um negócio, eu não sabia como, nem quanto, nem quando, nem com quanto, eu não tinha dinheiro, eu não sabia o que fazer, e aí veio esse comichão que todo mundo fala aí do empreendedorismo. E aí nós abrimos uma empresa em 2005 no segmento financeiro de fomento mercantil, e essa empresa ela foi legal, ela teve um bom resultado. Nós eu tinha um sócio, eu tinha uma participação menor, mas no entanto eu construía toda a parte de operação, que era um sócio investidor, né? E aí eu conheci o outro lado da história do que era ser empreendedor, tá na linha de frente, no dia a dia, construir uma empresa do zero, sem clientes, e aquilo teve um êxito, e eu tive uma primeira identidade com a construção civil, quando eu construí uma casa particular, né? Então foi a primeira vez que eu tive uma identidade, um primeiro convívio com a construção civil. E como todo empreendedor fica de olho nas oportunidades, né? Você começa a, a fuçar daqui e dali, e aí vem aquele questionamento que todos fazem, né? Como que um veterinário resolve abrir uma empresa de bloco de concreto, né? Da onde que surgiu isso, né? A situação começou quando o empresário quis nos vender uma indústria de bloco, e eu, pela primeira vez na vida, eu vi uma indústria de bloco operando, funcionando, e eu não sei porquê, mas eu bati o olho e eu gostei daquilo, né? Eu gostei daquilo, eu gostei da situação industrial. Na empresa anterior, eu já tive uma cultura de visitar algumas pequenas indústrias, e eu me vislumbrei com o processo industrial. Essa é a questão, assim, primeira coisa que bateu foi saber a dimensão que existia dentro de um ambiente industrial, né? Misturar algum ingrediente com outro, você coloca um produto aqui, outro ali, sai, e você de repente está fazendo o seu produto, né? Mas eu tinha uma cultura zero de indústria, não tinha nem noção do que era uma indústria, e principalmente uma indústria de bloco de concreto, que envolve uma série de mecanismos aí nas entrelinhas que que te deixa de cabeça quente, né? E aí acabou não dando certo a aquisição dessa empresa por uma série de fatores, é, o modo operacional, as instalações, não deu certo. E aí na época era eu e meu sobrinho, nós falamos, quer saber de uma coisa,
vamos nós montarmos a indústria do nosso jeito, né? Só que a gente tinha pouco dinheiro, nós não tínhamos dinheiro, tinha dinheiro ou para comprar uma máquina ou para comprar um terreno, e aí a coisa começou a, a se desenhar, e quando vimos, nós fizemos uma aquisição de uma máquina na China, nós compramos uma máquina chinesa e aí a história começou a se fazer, e aí nessa situação nasceu a Geoblocos, né? Fiz uma timeline aqui, eu fiz uma divisãozinha básica, eu gosto sempre de estar mostrando essa timeline para a gente ver como foi rápida a nossa evolução, e depois ali na frente a gente vai ilustrar um pouco com algumas imagens e uma parte um pouco mais rápida, né? Um pouco antes dessa, a gente fez a escolha do equipamento e a aquisição, e aí eu logo de cara eu fui para fazer um curso de alvenaria estrutural na ABCP. Eu queria conhecer o produto, a cadeia produtiva, o que rolava na questão de como que funcionava o mecanismo da alvenaria estrutural, porque até então eu não tinha nenhum conhecimento, né? Tanto eu quanto o meu sócio, né? Ele foi fazer o curso de fabricação e eu fui fazer o curso de alvenaria estrutural. Acabou que no final das contas eu virei a parte operacional da empresa, eu que devia ter ido fazer o curso de fabricação e enfim, né? Como eu ficava alocado no setor comercial e operações, né? Ele acabou fazendo parte do curso que ele foi fazer, até de como montar uma indústria de bloco. Então, em 2011, antes de entrar na atividade, nós fomos buscar na ABCP, para minha sorte, que eu falo, eu acabei fazendo um curso com o engenheiro Davidson, né, da ABCP, é uma pessoa muito conhecida no meio, no Brasil, aí, nas alvenarias estruturais, né? E mais tarde nós nos encontramos lá em outro caminho que vocês vão, mais adiante eu vou estar falando sobre isso. Então a gente, antes de ter o negócio, antes de começar a operar, nós fomos buscar na parte técnica o que era, como que funcionava, o que era o produto e o que dava para ser feito com aquilo. Porque até então, você comprar uma máquina de bloco e falar, não, nós vamos comprar uma máquina de bloco e vou fazer bloco, né? E uma situação muito inusitada que aconteceu foi que em primeiro momento, nós idealizamos montar um escritório na cidade de Cuiabá, no centro da cidade, uma indústria no distrito industrial. E nós falamos, olha, eu falava muito para ele, escuta, nós vamos fazer o seguinte, vamos montar a fábrica lá, aqui nós vamos fazer um escritório e nós vamos ficar aqui no computador, emitindo nota fiscal, e lá vai ter uma impressora, e o pessoal da operação vai pegar essa nota fiscal ou pedido processado, e aí a coisa vai acontecer. E nós achamos que era essa maneira, né, que a coisa acontecia, e a realidade é totalmente diferente, né? Hoje a gente, né, trabalha numa operação local e acompanhada mesmo, acompanhando, né, todo o processo operacional, industrial e tudo mais, né? Então aí aqui essa timeline que eu fiz, a coisa começa aqui. Fui para a BCP, fiz o curso, depois essa máquina chegou, para vocês terem ideia, essa máquina chegou em janeiro de 2012. E nós só conseguimos operar, ligar essa máquina de fato no dia 6 de agosto de 2012. Ou seja, praticamente 8 meses para startar uma operação dessa indústria, porque tiveram um monte de percalços aí no caminho. O chinês não conseguiu vir para o Brasil para fazer a instalação oficial desse equipamento. Acabou que no final da história, nós fizemos a instalação da máquina e o que era para ser chinês virou uma central de comandos toda em português, né? E aí a gente teve esse êxito aí
na operação e startamos essa indústria. E para nossa surpresa, como eu falei para vocês lá na frente do engenheiro Davidson, nós de cara entramos num programa que nós fomos convidados pelo Sebrae, que todo segundo semestre do ano, para ser mais exato, mês de agosto, acontece no Brasil uma feira que muitos devem conhecer, que é a Concrete Show, e nós somos convidados a participar dessa feira através de uma missão técnica que o Sebrae fez, e através dessa missão nós fomos convidados, porque nós já éramos até então fabricantes, a fábrica já estava produzindo, né, nessa época, e nós fomos convidados a fazer parte do programa de desenvolvimento empresarial, que é o PDE. É um programa que acontece a nível de Brasil, onde os fabricantes de blocos de concreto e artefatos têm acesso a esse programa, e esse programa contempla gestão de finanças, gestão de recursos humanos e de fato, a gestão operacional da coisa, né? E, para nossa surpresa, quem veio ser nosso consultor aqui no PDE foi o Davidson, que eu tinha ido fazer um curso com ele na ABCP, e aí a coisa a gente já se conhecia, a coisa começou a ficar mais fácil. Então eu brinco com todo mundo, falo, né, brincando, mas na verdade é uma realidade. Nós já nascemos dentro do PDE, a nossa fábrica nasceu dentro do programa. Eu não tinha cultura de engenharia, não tinha cultura industrial, não sabia o que era um motorredutor, eu não sabia o que era uma CLP, eu não sabia o que era um protetor de ouvido. Então isso foi, para mim, era uma coisa muito nova, muito difícil de conceber, e acabou que no ritmo, ali na velocidade, isso foi dando certo, né? E aí, nós recebemos uma visita, nós abrimos a fábrica em agosto, recebemos uma visita em outubro, e aquilo foi um choque de gestão de produção muito grande, porque alguns funcionários contratados inicialmente para a Geoblox, anteriormente eles eram funcionários de outras empresas de bloco. E aí já existia uma cultura, um certo hábito e vício de produzir, de fazer a produção da maneira que eles achavam que tinha que ser, e de repente nós viemos entrando com mudanças assim radicais de agregados, formato de produção, formatos de produto. Isso aí teve um choque de gestão muito grande e foi uma coisa muito interessante para a gente, né? Como todo ano tem um case para ser o divisor de águas do ano, nós até então produzíamos bloco, nós não tínhamos tanto produto, não tínhamos clientes, e mal funcionário a gente tinha, né? E quando nós vimos aí, virou o ano de 2013, e nós conseguimos fazer uma venda de um construtor que fez um condomínio de galpões, e ele foi o nosso cliente-chave esse ano, que virou a chave da empresa, porque foi uma venda grande, né? E a gente conseguiu aí, através dessa situação, a permanecer aberto, a ganhar, né? A ter as nossas referências, obviamente, né? Isso foi muito importante para nós. E no ano de 2014 nós já entramos um pouco mais agressivo na parte comercial, e fomos buscar mesmo o cliente através de sempre estar escutando as necessidades do cliente aí, e veio a oportunidade de a gente ter como cliente uma construtora bem conhecida aqui na cidade, né? E também um resort que é bem conhecido, que é o Malaya aqui, a primeira construtora que eu falei foi a CMF, e aí a gente conseguiu ter, em curto espaço de tempo, venda para essas 4 empresas aqui de 2014, que eu considero empresas de grande nome na cidade, né? Isso foi uma situação muito motivadora, porque até 2011, 2012, você, né, mal sabia o que era bloco, e de repente você estava, né, 2 anos depois,
nós já vendendo para CMF, para o Malay Resort, para o Porto Seco e para a Copralon, que é a representante da Kibon aqui. Então foi um ano de muito trabalho e muito desafio, porque a máquina quebrava, nós não estávamos ainda redondo para ter essas, né, essas grandes empresas aí tendo como cliente, porque eu ia atrás da coisa, através da minha persistência comercial, de sempre estar querendo algo maior, né? Você quer sempre estar participando, tendo um share no mercado dentro de nomes importantes, e aí eu acabei procurando e aí eu achei, né? Aí a gente conseguiu achar e você vê que se você não estiver preparado para atender os grandes, aí você passa apertado, né? E aí, 2015, nós fizemos uma grande venda para o Grupo Auto Sueco, que foi a sede da construção da Volvo Caminhões de Cuiabá. E aí, obviamente, como todo mundo tem os seus altos e baixos, nós entramos numa alta de produção com eles e quando nós nos vimos, a Geoblocos não tinha bloco. Como? Como assim, pô? Você faz bloco, mas não tem bloco. Infelizmente, nós ficamos com a produção tomada, por incrível que pareça, com 80% para um cliente só, né? Isso foi o que a gente considera estrategicamente muito perigoso, né? Hoje, olhando para trás, você consegue enxergar isso, mas na atual situação ali, quando você faz a negociação e você se vislumbra com aquela grandeza, parece que apaga todos os problemas da sua cabeça, né? E de repente, quando você se vê, você está aí comprometido com 100% para uma empresa só. Isso a gente considera que foi uma coisa bem perigosa para a empresa. E como se não bastasse isso, em 2015 veio uma crise que acredito que foi o pós-Copa aí no Brasil, que principalmente nas cidades que tiveram que foram sedes da Copa, como nós aqui entramos nessa situação, a gente teve uma crise aqui na nossa região e aquilo eu não estava confiante com isso. Nesse período também o meu sobrinho saiu da empresa e eu acabei ficando sozinho, com 100% de participação, e aí eu me vi em algumas situações onde eu comecei a enxergar que a gestão e a inovação, que é o que nós vamos ter que estar falando hoje de engajamento, gestão e tudo mais, se fez com uma presença muito forte, porque eu fui obrigado a contratar, tive que criar um novo cargo, um cargo de auxiliar financeiro, porque até então eu era o vendedor, eu era o financeiro, eu era o que recebia, cobrava falta, batia escanteio, como todo mundo fala ali, né? Uma empresa pequena não tem capacidade financeira para pagar uma equipe, né? Então, até então, eu tinha um sonho de ter uma equipe, mas eu não tinha dinheiro, não tinha condições para ter aquela equipe, né, dos sonhos. E aí eu me encasquetei que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer alguma coisa nova, que eu tinha que inovar. Daí eu fui atrás de uma agência de publicidade aqui da cidade, e aí nós chegamos a uma mudança da nossa da logomarca. Nós criamos uma logo nova, e aí a coisa foi se desenrolando, foi se desenvolvendo, né? Nova logo, enfim, e aí eu comecei a enxergar que aquela lição que eu tive lá em 2015, no começo de 2015, concentrado em apenas um cliente, eu comecei a escutar o cliente e perceber que existia uma necessidade de atendimento para a pulverização, como dizem a maioria das pessoas, a divisão e a migração para o varejo, né? Então aí a gente começou a fazer uma remodelagem aí de todo o atendimento e da estrutura com foco no varejo, né?
E o ano de 2016 ele foi marcado por uma trajetória bem interessante, que para mim eu considero uma virada de chave, que foi numa quarta-feira de cinzas, quando até então já tinha o início de uma equipe basicamente formada, mas eu não tinha dinheiro para pagar um boleto de cimento que vencia numa quarta-feira de cinzas, e eu cheguei assim, saí da indústria no final de tarde, bem assim, bem, bem, bem com uma reflexão grande aí, né? Puxa, e agora? Puxa, será que esse negócio é viável? Será que eu estou trabalhando certo? O que eu preciso fazer para virar essa chave, para fazer essa indústria virar, para esse negócio realmente tomar uma proporção como ele deveria ter, né? E aí foi que eu virei a chave e comecei a desenhar um projeto da minha liderança. Começar a desenhar um projeto de liderança de fato, ser um líder, ter uma equipe engajada, começar a inovar. E nesse meio tempo, nós também fomos convidados pelo pessoal do Sebrae a participar do programa Ali, que é o programa de agente local de inovação, e lá que nós começamos a descobrir o que de fato era a inovação, engajada com um projeto de liderança, e aí a coisa começou a tomar uma outra proporção. No final do ano, nós conseguimos fazer um ambiente lá na Casa Cor com arquiteto, junto com um produto nosso, com um elemento vazado, esse ambiente foi premiado, aí você começa a ficar motivado, e já em 2017 tivemos um lançamento aí de uma nova linha, que foi a linha dos produtos de 11,5, onde nessa linha teve um desenvolvimento especial, porque nós ouvimos a necessidade de uma construtora que queria um determinado bloco, uma canaleta de uma determinada medida especial, e a maioria dos fabricantes, né, não tinham, aí nós incorporamos isso dentro da nossa linha, conseguimos atender eles com grande eficiência, foi um bom marco aí para esse ano. E paralelo a isso, houve a oportunidade de ter a participação de um programa que chama Melhores Indústrias aqui para se trabalhar, no Mato Grosso, que foi um programa desenvolvido pela TV Centro-América, e nós participamos desse programa e nós somos um dos premiados, né? Foi um ano de muita conquista, né, aí para a gente, né, tanto com número financeiro quanto o crescimento, né, foi muito interessante isso. E depois de 2018 nós também entramos com uma nova linha, que foram os blocos de 9, com alguns produtos de pigmentações de cores diferenciadas, tal, e mais customizados também, né? Isso dá um pouco de trabalho na linha de operação, mas a gente acaba tendo a gente acaba sonhando junto com o cliente, né? Nós gostamos muito desse perfil de incorporar sempre a obra do cliente, acaba ficando uma coisa bem calorosa, assim, as nossas relações comerciais com os clientes, né? E aqui nós tivemos uma quedinha no número no primeiro trimestre e vimos a necessidade de mais uma vez inovar, e mais uma vez o Sebrae aí, nós entramos no programa de indicador de resultado, e que foi no ano de 2018 para o 2019, e a gente conseguiu aqui dar um gás aqui com um crescimento na casa de 2 dígitos aqui para fechar 2019, e foi um ano muito interessante que nós fechamos com um número bom, com a equipe engrenada, e com os indicadores assim podendo bater no DRE e falar, olha, esse é o nosso indicador, isso aqui que acontece dentro da nossa empresa, né? E terminamos o ano com todos os procedimentos operacionais padrão escritos, com manual de integração para a equipe. Hoje o colaborador que entra na Geoblocos, ele ganha um manual de integração que contém ali toda a parte de regras da empresa, de horário, de funcionamento, salário e tudo mais, né? E nós temos esse manual escrito em português e francês, porque nós também aqui empregamos colaboradores de outro país, que são os haitianos, né? Nós temos alguns colaboradores haitianos e eles sempre têm essa forma que a gente consegue fazer a nossa integração com eles que não falam o português, né?
E nossa timeline aí para 2020 apenas estava começando, nós entramos inovando e com uma equipe engajada, e nós conseguimos fazer a nossa primeira convenção. Isso foi uma inovação assim bem interessante, e você consegue enxergar que a sua equipe está engajada quando você consegue fazer isso. Então nós fizemos uma convenção, inauguramos a usina de energia fotovoltaica, fizemos uma nova frente da indústria com algumas inovações na placa, né? Vocês vão ver mais adiante as fotos. Mudamos o cimento, mudamos o agregado e já inovamos, criamos um novo cargo de setor de expedição. Estava tudo organizado, de repente vem o Covid aí na história, né? E lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só para contemplar isso, toda essa situação do coronavírus que nós estamos enfrentando agora, a nossa vida por aqui não parou. Nós estamos remodelando esse cargo de expedição agora com um novo colaborador e estamos planejando aqui, pleiteando praticamente quase fechado o nosso segundo caminhão, que para nós é um sonho, ainda mais você falar que está comprando um caminhão em pleno dia de hoje, né? A gente não se deixa nos contaminar muito com essas, né, notícias e vamos tocar adiante. Quando você fala em inovação e engajamento de equipe, principalmente engajamento de equipe, não tem como você fugir do empoderamento das pessoas. Você tem que moderar as pessoas e empoderá-las, porque as decisões internas, as decisões aqui da Geoblocos, elas são tomadas junto com as pessoas, porque quem constrói esse processo são as pessoas que estão envolvidas no processo. Não adianta você chegar e impor um processo do jeito que você acha que tem que ser colocado, sendo que você não está envolvido ali com aquilo. Então você tem que se inteirar e fazer o empoderamento das pessoas. Uma equipe ela só é engajada quando ela é empoderada. Isso é um ponto muito interessante para ser analisado, né? Aqui eu vou passar agora dando uma floreada, uma pincelada rápida, porque o nosso tempo também é curto. E aqui a gente vai, né, vou estar ilustrando o que foram aquela timeline lá atrás, eu vou estar mostrando para vocês o que foi aqui, né? Então aqui o prêmio de melhores indústrias que nós ganhamos de 2016 para 2017, as ferramentas de inovação que nós usamos o Canvas do modelo de negócio, sempre nós estamos checando se esse modelo de negócio bate com o nosso DNA, bate com o nosso dia a dia. Isso é uma ferramenta de inovação, assim, bem interessante, né? E novos produtos, né? Aqui a linha de pisos táteis, as meia canaletas, os compensadores de laje que a gente tem sempre para estar facilitando a vida do cliente lá na frente. Nós sempre pensamos na ferramenta do Design Thinking, né? Que é uma ferramenta onde você pensa no pedreiro tirando o bloco do pallet e como que ele vai colocar isso lá na obra. Então, nós idealizamos essa rotina do mestre de obra lá atrás, para a gente ver como que nós podemos facilitar a vida deles, né, para que o dia a dia deles sempre seja mais produtivo também, né. A parte nossa de indicadores, né, nós temos um painel de indicadores de resultado, onde todos os colaboradores, eles olham eles têm um termômetro de como que como que estão os números e alguns processos da empresa definidos em indicadores, isso fica em uma gestão à vista, né? Isso é uma ferramenta de inovação bem legal, bem presente para nós aqui, né? A mudança realizada no nosso varejo, a maneira que nós recebemos o nosso cliente, ele pode pegar os blocos, ele pode ver, ele pode pegar na mão, sentir o peso, realmente ter uma visão de experiência do cliente aqui, né, de como ele vai ser atendido e a nossa particularidade, que é o jeito Geoblocos de ser aí, né, a gente tem
essa pegada da experiência com o cliente, dele pisar, dele pegar o produto, dele ver o peso, dele questionar, né? Essa troca de ideias, para nós, ela é muito rica e nós gostamos muito disso, né? A questão da visão do CRM, as nossas ferramentas de interação com o cliente, nós temos ferramentas que nos dão em tempo real com o que está acontecendo na empresa, como é que nós estamos, por que nós estamos ganhando o negócio, por que nós estamos perdendo, onde que está aqui a nossa falha, a nossa oportunidade, como que nós podemos sempre estar melhorando isso, né, também, entender como que os clientes estão chegando até nós, né, isso dá uma visão de tomada de decisão rápida, que o mercado é dinâmico, ele muda e a gente tem que andar conforme a necessidade do cliente, né? Os motivos de ganho, os motivos de perda e tudo mais, né? Inovação aqui também nós temos criação de alguns brindes sustentáveis, né? Nós fazemos isso com o resto de cimento. A sustentabilidade é uma palavra que ela está muito presente dentro da empresa. Segundo os protocolos, segundo os especialistas aí, que a gente sempre está antenado às ferramentas de marketing e inovação e sustentabilidade, quem não for sustentável nos próximos 10 anos está fora do jogo, né? A gente tem isso muito bem entendido dentro da nossa cadeia, tanto é que nós temos alguns planos de sustentabilidade aqui, com documentação pautada e acompanhamento de um mini índice de sustentabilidade, do quão sustentável é o nosso negócio, quão sustentável é a nossa empresa, né? Não tem como você ficar fora dessa situação hoje, né? Nós criamos algumas ferramentas próprias e modernas para a construção de processos. Nós não trabalhamos de maneira engessada. Então, a gente tem aqui ferramentas próximas, a gente usa muito essa questão do post-it, aí das reuniões, né, mais modernas e ferramentas novas de inovação, e isso meio que paralelamente ele vai engajando a equipe. Quando você vai fazendo isso, você vai tendo o engajamento, a inovação e o engajamento, ela acontece de forma simultânea, de forma sinérgica, né? Nós batemos muito forte nos valores da empresa, tanto é que está escrito até atrás da camiseta. A gente cultiva isso aqui no nosso dia a dia, e por incrível que pareça, o primeiro valor da empresa, que é o respeito, é um valor que demite gente aqui dentro. Nós não toleramos a ruptura desses valores, né? Colaboradores que não estão engrenados, engajados com essa cultura, não tem como ficar dentro da empresa. Então, a gente também atua com isso na prática de tomada de decisão. Se é para chamar para conversar, para demitir e tudo mais, a gente também mantém esse compromisso firmado lá atrás, né? A inovação aqui, achei interessante esse capacitário, que foi construído por um colaborador com iniciativa própria. Então, uma equipe engajada, ela inova por iniciativa própria, sem você mandar fazer, sem esse negócio do chicote, você tem que ir lá fazer isso e tal, porque, né, isso não funciona. Então, aqui, essa foi uma inovação muito legal, sustentável, um pallet pintado, com isso a gente tem aqui ganho de conservação dos equipamentos, dos EPIs, e fica a fábrica fica bonita também, né? Nós costumamos brincar, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas a nossa fábrica ela não tem banheiro feminino, ela tem lavabo, né? Nós fizemos esse lavabo todo com o resto de concreto aqui, uma bancada toda com concreto sustentável, luminária, e tudo feito aqui por nós aqui, por mim aqui na indústria, né? Foi uma coisa bem caseira isso, né? E uma peculiaridade nossa também. Novos produtos aqui sendo lançados com uma linha de revestimento
sustentáveis, né, feita com resto de concreto. Isso ainda está aqui já em andamento. Nós já fizemos o totem da empresa, ficou pronto semana passada, e agora falta o paisagismo, mas são produtos sustentáveis, novos, que a gente testa antes de colocar no mercado, ver como que ele vai se comportar com sol, com chuva, com umidade, prototipo, e depois joga para o mercado. A gente gosta de trabalhar muito nessa situação. Quando você não ouve o seu funcionário, você não inova. Quando você ouve, você começa a ter oportunidades de receber feedbacks e insights aí para que você seja sustentável. Nós costumamos dizer que inovação e sustentabilidade, ela tem que se pagar, ela tem que pagar a conta, né? E aí nós conseguimos aqui, através de um processo, fazer a reutilização das fitas PET, né? A gente reutiliza todas as nossas, e de vez em quando a gente até pega de fora as fitas recicladas, e nós estamos agora reciclando essas fitas também, né? Aqui ilustrando a parte de sustentabilidade e inovação, que é a nossa usina, que foi startada, né? E praticamente aqui, um case que eu queria falar é agora que eu deixei um finalzinho aqui para falar desse case do Covid, né? Eu recebi uma ligação dia 3 de abril de uma prima, de uma pessoa querendo montar um negócio. Ela falou, preciso montar um negócio, sair da empresa que eu trabalho, e eu quero montar um negócio, e eu lembrei de você, queria trocar uma ideia, mas eu estou um pouco perdida, e eu queria montar isso, montar aquilo, começou a falar um monte de coisa. Simplesmente dei uma sugestão para ela, inovadora, e para nossa surpresa, aqui foi criada, a partir de uma ligação no dia 3 de abril, foi criada uma marca com um catálogo com produtos dia 30 de abril. Então, para você falar que isso não é inovação, eu poderia estar até mentindo, mas é um grande impacto e grande engajamento quando você coloca a coisa para ser desenhada, como vocês estão vendo na foto aí, né? Em praticamente 27 dias, cria-se uma marca, cria-se produto, cria-se um Instagram, e a coisa ela acontece dentro desse dinamismo aí do empreendedorismo atual, né? Eu já não sei como é que estamos aí de tempo, se é isso, porque já, né, estamos quase extrapolando, e queria que você me falasse como é que estamos de tempo. Acho que pode falar um pouquinho mais aí. Você pode continuar. Eu não sei se eu tô... Pode não, deve, né, Deus? Então seria mais ou menos isso aí. Se tem alguma coisa para a gente voltar ou fazer um final. Fica aqui minha rápida contribuição, tem muito mais coisa, é um papo gostoso, a gente poderia ficar aqui horas falando com essa turma bacana aí, com esse movimento nacional de grande proporção, e que através dessa ferramenta de inovação aí que vocês também colocaram, aí acho que a gente teria muitos dias aí para estar conversando, né? Eu separei um finalzinho aqui, que eu deixo o meu contato aqui para vocês. Eu separei um finalzinho com uma frase que eu gosto muito, sempre de estar lendo, e não é por acaso que me bateu isso aí e principalmente numa situação dessa que a gente passa hoje, né, ó. O sucesso não é o final. Então, se você, sei lá, o sucesso é uma palavra que ela é muito subjetiva, né? De repente, o que é sucesso para mim pode ser que não seja para você, mas o sucesso dele não é o final. O fracasso, assim como o fracasso também não é fatal, né? Se você fracassou, ou se você está no sucesso, ou se você fracassou, não é o fim da linha, né? O que conta é a coragem da gente continuar, né? A gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que continuar, tem que tocar, né? Não podemos ficar parado, né? Seria... Ô, Ricardo, para a gente conversar na moda, né? Para a gente estar na moda. Felipe, peraí, Felipe, ninguém conhece, tem muita gente que não nos conhece aqui. Se apresenta aí, que era a Janaína, iniciou, primeiro da equipe da Etos, agora você.
Bom, eu sou Felipe Honorato, sou da Etos. Tive lá no Ricardo no início, o Davidson também. O Davidson é o outro que vos fala, aproveito e apresento ele, também é meu sócio lá na Etos. O Ricardo não só começou como cliente, virou amigo, e eu acho que isso se confunde, porque eu acho que hoje a gente mais troca do que fornece, né? A gente às vezes passa a se deixar. Eu até às vezes brinco com o Davidson, que fala assim, não, tem que ligar para o Ricardo, tem que ligar com calma, porque nunca é uma ligação de 5 minutos, é uma ligação que a gente acaba, vale Não dá. dia. Não, vale o dia, é aquela ligação legal, bacana, porque a gente consegue observar no Ricardo a realização de todos os nossos sonhos como consultores ou como atores desse mercado. Quer dizer, o Ricardo consegue trazer para a prática tudo que a gente idealiza numa fábrica, com dificuldades, com problemas, o que é muito natural, né? Eu brinco que empreender no Brasil não é para amadores, né? É difícil, né, empreender no Brasil, mas se a gente tiver perseverança e principalmente perseverança, fé e principalmente entender e conseguir olhar com uma visão um pouco mais ampla, os resultados vêm, né? Eles são colhidos. Posso agora, Davidson? Com certeza, Felipe. Deve. Continue aí. Bom, Ricardo, primeiro, parabéns pela sua apresentação. Em termos de gestão, é um deleite. Até aviso para você que é uma apresentação que a gente pretende usar. Vou, inclusive, passar para o Sebrae em nível nacional, porque eu acho que é uma pena o Sebrae não explorar até um pouquinho mais. E creio que ele vai explorar, tá? Porque foi muito bacana e mostra a importância das instituições, que às vezes, em alguns momentos, são bastante criticadas. Mas, enfim, Ricardo, eu tenho algumas questões aí para te perguntar. Uhum. Primeiro, vamos começar do fundo, né? Você falou que começou a usar o resíduo, a sobra do teu concreto, para gerar um novo perfil, um novo tipo de revestimento. Isso é uma coisa muito comum na Europa, tá? Foi isso que te inspirou? O que te motivou? Quer dizer, é importante a gente saber um pouco da motivação. E, só para eu completar de você falar, tá? Eu estava falando do Elon Musk, que ele está na moda essa semana, porque mandou. Quando ele disse que ia mandar os homens para a Lua e era uma empresa, o pessoal disse que ele era louco, ia mandar para o espaço, ele era louco. Essa semana o louco mandou. E ele tem uma frase que eu acho ótima, que também pode combinar muito com essa frase do Churchill. Ele diz que se você nunca fracassou, você nunca inovou. Porque... né? Vai lá, fala um pouquinho para a gente dessa experiência, dessa utilização do resíduo de concreto, que eu acho que vai bater muito para o nosso público. Olha, bom, complementando até essa frase que você citou agora aí, do Elon Musk e tal, até não conhecia essa frase, é bem isso, isso é total, porque quando você olha, quando você bate o olho e... alguns que me conhecem sabem que eu sou... eu brinco, eu falo assim, essa fábrica para mim ficou um caso de caso de paixão mesmo pela atividade do concreto, né? Fazer bloco branco, bloco gris, como alguns chamam, né? Não é o nosso futuro, né? Não vai ser o nosso futuro, né? O que a gente planeja lá na frente é a coisa colorida mesmo, porque quando você pega e olha para o Brasil e vê que ainda nós temos um mercado de... o que nós podemos fazer aqui a gente ainda nem começou a explorar esse universo do concreto como ele tem que ser explorado no país. Nós ainda estamos fazendo bloco branco, né? Nós ainda estamos fazendo bloco branco, paver branco, nós ainda temos um mercado muito grande para crescer aqui dentro. E a frustração da inovação, ela é muito presente, porque você
você vai, idealiza uma coisa, você fala, compra o ingrediente, trabalha, mistura. Quando você pega e coloca e produz, você não consegue nem desmoldar, sabe? E se você for desistir aí nessa primeira, primeiro que você não vai acertar, você nunca vai acertar na primeira. Você vai fracassar, não tem como. Mas se você não fracassar inúmeras vezes, você não vai conseguir também chegar lá no seu objetivo, né? Esses produtos com o concreto colorido vêm de uma inspiração europeia e que vocês trouxeram para a gente. Vocês do PDE que trouxeram isso para nós através das viagens que vocês fazem, das missões que vocês nos apresentam, né? E que vocês mostram de como que funciona lá fora. E eu observo tudo. Olha, eu vou falar para vocês, eu observo desde um fundo de parede em uma série que eu estou assistindo no Netflix até muitos blocos bombardeados num documentário. Quieto, cara. Até de um documentário na Globo News com um bloco quebrado na Síria, sabe? A gente fica olhando o tempo todo. Você vê, quando você tem a oportunidade de olhar o outro lado do mundo, seja presencialmente, ou seja por um filme, ou por uma tela, você vê como que a coisa funciona lá no outro país, né? E que aqui é uma coisa muito distante para a gente, principalmente morando aqui onde eu moro, estando longe, a gente está no centro-oeste, né? E então, assim, a inspiração ela vem dessa situação e também de gostar um pouco de coisa envelhecida, de coisa antiga. E quando eu descobri que isso era de concreto, até hoje eu não consigo acreditar em algumas coisas que eu vejo que é de concreto e que eu mostro para as pessoas falam, mentira, isso é pedra, isso não é concreto, né? Mas Ricardo, nessa sua linha é importante ressaltar duas coisas na sua fala, que são determinantes. A primeira delas é o seguinte, você o tempo todo fala assim, daqui, de onde eu moro, estou no centro-oeste. Primeiro é o seguinte, o Brasil é muito grande. A gente precisa trocar mais experiências. Porque quando a gente ouve ou cita modelos de gestão, eu digo para vocês assim, com a nossa experiência, a minha, do Davidson, eu acho que o Davidson pode contribuir um pouco nisso, a gente já conheceu mais de 600 fábricas, tá, Brasil afora. E ouso dizer para você que assim, não é demérito aos demais, mas tem 3 líderes que a gente cita bastante. Um é você, outro é o Thales, que não tá, já foi para outro setor, mas é de Sobral, e outro é o Cadu, da GW de Brasília. Exatamente por terem uma visão do todo. Isso não é nenhum demérito aos demais, mas é muito mais um mérito a vocês. E como é importante essa troca que é aberta é possível. Então, acho que é uma coisa fantástica. Né? O ponto nessa linha, né, Felipe, é justamente porque nós temos grandes empresários no Brasil, mas teve alguns empresários, que esses 3 que você mencionou, que ousaram enxergar a fábrica de blocos como um negócio diferenciado. Enquanto muitos estão lutando para se manter no setor, a manutenção do setor já não é mais um discurso que a gente tem nas nossas consultorias há muitos anos, com esses 3 atores que você falou, né? Já não é isso. Que isso não faz parte, mas já é assim. Onde é que eu vou lá para frente? Então, por exemplo, Ricardo, quando você vai lá, tal, você viaja, você vê um modelo de paver no exterior, você fala, Davidson, temos muito ainda para... Você não usa a palavra atrasado. Você diz assim, temos muito ainda a perseguir. Muito caminho para frente. Muito caminho. Olha, isso é muito, muito legal, né? Fala um pouquinho para a gente da sua experiência com paver também, você falou do bloco gris, tal, como é que você enxerga o potencial da pavimentação hoje? Bom, assim, a gente... Na verdade, a gente fica muito... Até de certa forma, um pouco ainda inquieto quando nós recebemos os pedidos de necessidade de compra, a gente vê que as pessoas ainda elas não conhecem o que de fato elas podem fazer com um paver, o que de fato pode ser feito com uma pavimentação intertravada, tanto a título de procedimentos de execução, e principalmente o que eu vejo são de funcionalidades que
que os pavers eles proporcionam para uma urbanização, né? Nós temos o caso dos pavimentos permeáveis, dos drenantes, de como eles podem serem utilizados para sustentabilidade e urbanismo, mas principalmente dói a gente ver tanto nas cidades quanto nas obras privadas a perda de potencial que a gente tem de não entregar cada vez um produto mais pré-fabricado, saindo do trivial, que seria ali um paver claro, branco, né? E no mercado, por exemplo, de paver, a gente vê que quando você pega desde as formas geométricas e transferir para os projetistas, seja para os arquitetos ou para os engenheiros, mostrar para eles o que pode ser feito da parte de texturas, pigmentações e paginações para que a gente tenha um certo nível, tanto americano quanto europeu aí. E uma coisa bem interessante que quando eu comecei a ver os pavers do hardscape, né, colocados aí, que a gente sonha com isso, a gente fica como fabricante naquela assim, eu vou produzir, vou gastar no molde, mas será que vai ter alguém para me comprar? Né, por um lado, a gente também tem essa questão do negócio, como o Felipe falou aí. Mas tem um detalhe bem interessante que eu queria falar, que quando você pega agora me deu uma... me deu uma fugida aqui. Que eu falo o seguinte, quando você pega... Eu comecei a ver muito isso em catálogo. Muito catálogo, muita internet, vendo, pesquisando, paver, hardscape, como é que é feito... E você vê uma urbanização aqui, a gente tem um caso aqui na cidade de Cuiabá que é deprimente, você vê uma encosta de um viaduto na terra, sabe? E sabendo que tem um bloco de contenção texturado, splitado, colorido, que aquilo poderia ter sido colocado nessa urbanização e tá com visual bonito. Eu sou visual, não tem, né? Acho que a maioria das pessoas, elas querem o visual também, né? Ricardo, tem um case muito legal que eu sugiro você olhar, que são os aquedutos de Medellín. A cidade de Medellín transformou os aquedutos, os depósitos de água, em verdadeiros parques públicos. Quer dizer, além de usar a água, ele criou um sistema de aproveitar a água da chuva no aqueduto e passar pelo processo de controle natural e abriu para a população. Quer dizer, em vez de ficar aquela área cercada, feia, ruim, ela foi feita dentro de um projeto de urbanização como um todo, como poderia ter sido feita essa encosta em Cuiabá. Isso é um processo. Certo, mas vamos lá, vamos lá só para responder um pouco do Davidson primeiro. Então, quando eu via muito isso em catálogo, eu achava que aquilo era uma coisa de outro mundo, sabe? Tipo, isso aí só vai acontecer lá para fora, nós não temos... Mas quando você vai lá e vê, quando eu vi, eu tenho até uma foto, eu podia até colocar, uma hora até mostro para vocês, mas o primeiro dia que eu vi um block split, um revestimento meio que splitado no Canadá, eu até tirei uma foto com ele assim de mãos abertas e praticamente, porque eu nunca tinha visto, né? Quando você pega, tá lá e vê, você vê que é uma coisa simples também, que está ao nosso alcance. Mas eu não sei se é porque a gente tem esse preconceito aí do brasileiro sempre estar abaixo sempre baixando a cabeça para quem tá lá fora, né? Que a gente tem esse preconceito nosso aqui eu acredito que está dentro do nosso alcance, é possível a gente fazer sim com as ferramentas que a gente tem, né? E isso teria que virar uma cadeia, teria que crescer na cadeia, né? Dentro do arquiteto, do engenheiro, do projetista, né? Ricardo, eu tenho certeza que essa frase deve ficar aqui para nós encerrarmos, né? Nosso tempo já se foi, mas essa frase de que é possível fazermos sim. Ou seja, nós temos muita coisa para fazer como negócio, como construção, e podemos fazer sim, né? Queria deixar agora mais um minuto para você se despedir, palavras finais.
Bom, primeiramente, mais uma vez, obrigado. Agradeço a todos, né, vocês aí que sempre estão, a todos os que estão assistindo. Quem não conseguiu entrar, vai conseguir depois assistir isso, que vai ficar disponível. Agradecer ao Davidson, Felipe, todo o pessoal envolvido, Eduardo, nesse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, pela construção, todos pela construção, um movimento que vem para ficar, vai passar a pandemia, vai passar o cenário difícil, mas nós vamos ficar, e a gente é persistente, não desistimos, e bola para frente, não desanimar, não deixar a coisa cair, porque a hora que voltar, vai voltar com tudo. Certamente, temos que estar prontos para isso. Ricardo, muito obrigado. Você, nessa experiência da Geoblocks, eu quero dizer que dentro do programa da PDE, que ele é idealizado pela ABCP, né? Eu sou do Regional Centro-Oeste, Fernando Cozara, que também está nos acompanhando aqui, tem dado todo esse suporte, através também do SEBRAE, o SEBRAE que tem dado esse amparo, tem tomado como um dos principais programas o PDE aí para amparar os empresários da indústria da construção civil, da indústria de artefatos. Você que deseja conhecer mais, procure o SEBRAE da sua região, pergunte sobre o PDE. O SEBRAE tem dado um grande apoio em relação a tudo isso daqui. E para o Felipe e para mim, da Ethos, nós que tivemos a oportunidade, o privilégio de participar, e participando, né, ainda, desse momento da Geoblocks, com uma indústria que, como o Felipe falou muito bem, são os nossos ideais realizados dentro de um universo realista, dentro de um universo prático. Nós podemos dizer que é uma grande realização, e fica aqui, registrado hoje no Todos pela Construção, um exemplo de sucesso. Ricardo Paro, Geoblocks, parabéns a você, parabéns à sua família, grande atleta, Ironman não só da vida atlética, mas da vida dos negócios. Sim, parabéns aí. E esse foi mais um conteúdo Todos pela Construção. Muito obrigado a você que participou aqui conosco. Uma iniciativa Ethos Soluções, Construliga, ABCP, SNIC, SEBRAE Nacional e ConstruLearning, a joint entre a Ethos e a Construliga. Uma boa tarde, até o próximo Todos pela Construção. Grande abraço. Um abraço. Até mais, valeu. Até mais.